Mateus capítulo 16, no mesmo capítulo, nós vemos a revelação de Cristo, nós vemos a revelação da igreja, nós vemos a revelação da cruz e nós vemos algo da revelação do reino, num único capítulo. Pela ordem, Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Irmãos, de todos os temas do Novo Testamento, se você pudesse pegar um programa de computador e colocar todos os versículos do Novo Testamento nele e buscasse essas palavras, esses temas. Isso não pode ser feito porque você não vai focar apenas na palavra, porque muitas vezes a ideia está no contexto, mas a palavra não está lá, compreende? Mas se você pudesse fazer isso, se houvesse algum programa que pudesse fazer isso, e não pode, que você colocasse então 4 colunas, Cristo, a igreja, a cruz e o reino, você colocaria ali todos os versículos do Novo Testamento debaixo desses 4 temas. Porque eles são os 4 temas que compõem toda a revelação de Deus no Novo Testamento. E nós temos as 4 num único capítulo, capítulo 16 de Mateus. Ele, sem dúvida, é um dos capítulos mais importantes de toda a Escritura. Irmãos, embora nós não vamos estudar sobre essas 4 revelações, nós vamos, de alguma maneira, focar em uma delas, não especificamente em Mateus 16, nós vamos compartilhar o encargo que o Senhor depositou no meu coração para esse fim de semana juntos, é compartilharmos algo a respeito do novo homem. O que significa esse novo homem? Tanto no seu sentido pessoal, quanto, o que vamos focar mais, o seu sentido corporativo, o novo homem. Depois nós vamos ler alguns textos sobre isso e iniciar. Mas antes queria que nós colocássemos esse panorama para caminharmos um pouco num pano de fundo antes de entrarmos no assunto. Quando o Senhor tocou nesse assunto da igreja, em Mateus 16, Ele chama para si essa realidade tremenda chamada igreja. Ele acrescenta, ele adiciona a ela 2 pronomes pessoais. Eu queria sugerir que nós pensássemos um pouco sobre isso, para mais uma vez colocarmos nossos corações e nosso tempo que teremos nesse fim de semana diante do Senhor com este foco. Então, quando nosso Senhor Jesus, depois de Pedro ter sido objeto daquela revelação tão sublime da parte do Pai, a respeito de quem era o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não sei quanto a você, mas parece que quando Pedro falou aquela palavra, ele deve ter colocado a mão na boca assim, olhado para o lado e dito, quem falou isso? Né? Porque o Senhor falou assim para ele, não foi carne e nem sangue quem te revelou. Ele foi objeto de algo que a sua própria capacidade nunca poderia alcançar. Porque quem diziam os outros que ele era? Uns João Batista, outros Elias, outros alguns dos profetas. Por que Pedro pôde enunciar aquela sublime revelação a respeito de quem o Senhor Jesus era? Porque não foi carne e nem sangue quem te revelou. Revelou. Mas o meu Pai que estás nos céus. Mas depois o Senhor diz assim, e também eu te digo que tu és Pedro. Agora veja, Pedro. Nós sabemos que essa palavrinha, Petros, ela fala de um pedregulho, uma pequena pedra, né? Tu és essa Petros. E sobre esta Petra, o Senhor usou 2 palavras diferentes, se referindo àquela grande rocha, não é? Que seria essa própria confissão, ele mesmo, essa revelação. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Sobre esta Petra, agora o Senhor diz assim, eu, primeiro pronome pessoal, eu edificarei a minha, o segundo, igreja. Agora, irmãos, vamos pensar um pouco sobre 4 possibilidades ligadas a isso. Vamos pensar nessa frase. Primeiro, o Senhor não disse assim para Pedro, tu edificarás a tua igreja. E essa realmente é uma grande dificuldade. Sempre foi em toda a história da igreja. Continua sendo nos nossos dias. Nós temos a capacidade de fazer isso. Tu edificarás a tua igreja. Mas essa não é a igreja do Senhor. Isso não confere com os propósitos eternos do Senhor. Porque só há uma igreja, uma assembleia, que confere com os propósitos eternos do Senhor. É a sua igreja. Então, uma possibilidade é, tu edificarás a tua igreja. E muitos têm edificado seus reinos
particulares, eles mesmos, através de suas habilidades, através da sua eloquência, através dos seus recursos, através de suas estratégias, né? Através da sua capacidade de convencer e agremiar outros. Tu edificarás a tua igreja. Mas não foi isso que o Senhor falou para Pedro. Mas também o Senhor não falou, tu edificarás a minha igreja. E essa é uma outra dificuldade prática que nós temos, uma outra tentação. O Senhor não nos chamou para edificar a igreja dele. Ele não disse para Pedro, tu edificarás a minha igreja. E penso que essa dificuldade ela é mais severa para nós, porque nós achamos que de alguma maneira nós podemos edificar a igreja do Senhor. Também com nossos recursos, né? Usamos o nome dele, não é a nossa igreja, é a igreja dele. Mas tu edificarás a minha igreja. Mas não foi isso que o Senhor falou. Porque não há nenhum tipo de habilidade, de recursos em nós, capaz de produzir isso. Então não foi isso que o Senhor disse para Pedro. Mas também, uma terceira possibilidade, que também é uma grande tentação, o Senhor também não disse assim para Pedro, eu edificarei a tua igreja. Essa é uma terceira possibilidade. Nós tantas vezes queremos, ó Senhor, só o Senhor pode, só o Senhor faz, precisamos do Senhor, tudo vem de Ti, o Senhor é quem nos habilita, mas eu, diz o Senhor então, diria o Senhor, eu edificarei tua igreja. O Senhor também não disse isso. Mas quando ele fala sobre essa palavra igreja, ele puxa essas duas coisas para ele mesmo. E aonde que entra Pedro aqui? Porque ele está falando para Pedro, não é? Então o Senhor disse para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, não é? Então Pedro está ali, mas aonde que ele entra? Irmãos, Pedro não entra, Pedro sai. Porque se Pedro entra, não há a realidade do que o Senhor quer edificar. Tu és Pedro, ele está falando com Pedro, ele vai dizer algo para Pedro. Veja o contraste, mas ele chama tudo para si. Pedro está ali na frente dele, ele diz, tu és Pedro, mas aí ele diz assim, sobre esta Petra, então ele já saiu de Pedro, não é sobre Pedro, Petros, é sobre a Petra, ele mesmo. Tu és Pedro, mas sobre esta rocha, eu, não tu, edificarei a minha, não tua, igreja. Então não é impressionante essa questão desse cooperar com o Senhor? Pedro estava ali ouvindo o que o Senhor disse, mas o Senhor disse que edificaria sobre esta rocha que não é Pedro, e era ele que edificaria e não Pedro, e era para ele, não para Pedro. Então, por um lado, Pedro era só um assistente, né? Porque a igreja é dele, é ele que faz, e é para ele. Eu edificarei a minha. Então, como nós dissemos, Pedro não entra, Pedro sai. Mas, irmãos, quando nós vamos vendo que o Senhor trabalhou em Pedro, e vamos usar as palavras de Paulo para expressar isso. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 3, diz assim, de Deus nós somos cooperadores. E lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então, que lugar nós temos como cooperadores nesse processo do Senhor? Primeiro, se nós temos clareza dessa expressão do Senhor em Mateus 16, eu edificarei a minha, então nós começamos a compreender o que significa cooperar com Ele. Cooperar, operar junto. Cooperar significa que, em primeiro lugar, nós temos que ser operados. Ninguém que não é operado pode cooperar. Por isso que a palavra de Deus enfatiza tanto este foco de Cristo ser formado em vós, em nós. Porque nós não temos nenhuma condição de cooperarmos na edificação da igreja do Senhor, a não ser que o material dessa cooperação seja Cristo mesmo, revelado e formado em nós. Você já estudou a Epístola de Gálatas com cuidado? Você vai ver 3 frases importantes em Gálatas. No capítulo 1, Paulo diz assim, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. A segunda frase é no capítulo 2, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a terceira frase no capítulo 4, verso 19. Meus filhos, por quem sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então, primeiro, Cristo revelado, capítulo 1.
Segundo, Cristo vive em mim. E terceiro, Cristo formado. Cristo revelado, Cristo vive, Cristo formado. Essa é a maneira de edificar a igreja. E só dessa maneira nós podemos ser cooperadores. Então, ser cooperadores não é ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele diz: tu és Pedro, eu edificarei minha igreja sobre esta rocha. Então, por um lado, Pedro era apenas um contemplador. Por outro lado, nós sabemos o que o Senhor fez com Pedro. Ele operou Pedro para que Pedro pudesse ser um cooperador. E como ele operou Pedro? A cirurgia de Pedro foi drástica. E o discipulado de Pedro é um paradigma, é um padrão do nosso discipulado. Nós queremos saber qualquer coisa sobre discipulado, o caminho é a vida de Simão Pedro. E o que o Senhor fez com Simão Pedro? Ele tomou Pedro então do pó e elevou Pedro até aquela posição de diamante, lá da Nova Jerusalém, no capítulo 21 de Apocalipse, quando nós vemos. Pedro é o primeiro nome citado na lista dos apóstolos nos evangelhos, em todas elas. Pedro é o nome que vem primeiro. Quando você vê aquele fundamento da Nova Jerusalém, o primeiro fundamento é de jaspe, ou diamante, né? Fala de Pedro, ele é o primeiro na lista dos 12. O primeiro dos fundamentos, dos 12 fundamentos da Nova Jerusalém, das 12 colunas. Mas, será que nós vemos o processo de Pedro ser tornado um cooperador, como sendo aquele que foi trazido do pó até o diamante, nesse movimento, ascensão? Se nós vemos assim, nós estamos enganados. Porque o que o Senhor fez com Pedro foi este movimento, e não este movimento. O crescimento espiritual é uma partida do 10 para o 0, e não do 0 para o 10. Quando o Senhor operou Pedro, ele reduziu Pedro de toda aquela autoconfiança, de toda aquela capacidade de trabalhar com recursos próprios. Você conhece algo do discipulado de Pedro, não conhece? Irmãos, Pedro é aquele que consegue falar, abrir a boca, dar o seu palpite, cooperar, até no Monte da Transfiguração. Quando a glória de Deus está sendo revelada, o Senhor está sendo visto, Moisés de um lado, Elias do outro, Pedro consegue falar. É um lugar onde ninguém falaria, não é? João não falou nada, Tiago não falou nada, mas Pedro falou, né? Porque esse é Pedro. Então, quando aquela nuvem luminosa, como diz lá Mateus 17, os encobriu, eles estavam à beira da festa dos tabernáculos. Aquele tempo era o tempo de proximidade daquela festa, a grande festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Foi por isso que Pedro diz: façamos aqui 3 cabanas, 3 tendas. Pedro era um bom judeu. A festa dos tabernáculos era celebrada todo ano. Já pensou que festa especial que eles teriam naquele ano? Seria uma festa com 6 cabanas no alto do Hermon. Uma cabana para Tiago, uma cabana para João, uma cabana para Pedro, e as outras 3 cabanas para quem? Para o Senhor Jesus, para Moisés e para Elias. Não tem uma festa melhor do que essa. Então Pedro teria que dizer: bom é estarmos aqui. Ele poderia fazer, quem sabe, todas as perguntas que ele sempre quis fazer para Moisés, né? Ele poderia fazer todas as perguntas que ele sempre quis para Elias, e principalmente para o próprio Senhor Jesus, né? Agora revelado como aquele que é o glorioso Filho de Deus, porque foi assim que ele se mostrou no irmão, e foi transfigurado diante deles. A sua glória aparecia como o sol na sua força, seu rosto brilhava, não é? Porque ele mostrou qual era a essência do reino de Deus na pessoa do rei, transfigurado, Mateus 17. Então, irmãos, Pedro, diante daquela cena, ele diz: é bom demais estarmos aqui. Façamos cabanas, 3, uma será tua, outra de Elias, outra de Moisés. Você se lembra? E quando Pedro está ali naquele ímpeto de cooperação, aí então diz assim: uma nuvem os encobriu. Aí então eles caem por terra, né? Precisou uma atuação daquela nuvem luminosa. A ideia ali é de glória. Uma nuvem luminosa os encobriu. Então Pedro se aquieta, diz o texto, e quando eles erguem os olhos, a ninguém mais viram senão só a Jesus. Precisou de uma nuvem luminosa, uma nuvem de glória, para fazer Pedro ficar quieto, né? E contemplar aquele que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, todo o processo do discipulado de Pedro é uma redução do 10 ao 0. Qual foi o 0 de Pedro? O 0 de Pedro foi quando, pouco antes dele ter dito ao Senhor, usando as minhas palavras: Senhor, essas pessoas aqui que o Senhor escolheu, eu não sei se o Senhor foi bem acertado quando fez isso, não. Eu não sei o que o Andrezinho vai fazer,
eu não sei até onde o Tiaguinho pode ir, não sei qual a força do João, mas eu te digo, eu irei com o Senhor até o fim. Por ti eu darei a minha própria vida. E o Senhor Jesus disse assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas, irmãos, certamente ele não acreditou nisso. Com certeza ele não acreditou nisso. Mas se você ler com cuidado João capítulo 13, os últimos versículos, quando o Senhor disse isso para Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, você tem que entrar na sequência pelo capítulo 14, já que nas Escrituras não há diferença de capítulo e de versículo, você está lendo um único texto. E o capítulo 14 inicia assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Você viu o que ele disse para Pedro? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas imediatamente depois, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Veja para onde ele está chamando Pedro. Onde estaria a segurança dele? Você me negará 3 vezes. Mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não é maravilhoso, irmão? Mas Pedro teria que passar por isso na experiência. Então, quando ele nega o Senhor, o que acontece? A palavra diz, você sabe que quem está ali por trás do evangelho de Marcos, João Marcos, é Pedro. Por que você sabe? Estudando o evangelho. Você vai ver que ele é o único evangelho que está minado de palavras do vocabulário do pescador. João Marcos não era pescador. Pedro coloca detalhes da vida particular dele naquele evangelho que só é registrado por Marcos e não por nenhum outro dos evangelistas. Só Marcos registra. Porque a mente de Pedro, a vida de Pedro, a experiência de Pedro está por trás do evangelho de Marcos. Então você, de certa forma, pode chamar o evangelho de Marcos de evangelho de Pedro. Então, quando você vai ver Pedro escrever a negação dele do Senhor Jesus através de Marcos, no evangelho de Marcos, no capítulo 14, parte final do capítulo 14, você vai ver que Marcos registra assim, que quando Pedro negou o Senhor, ele não apenas negou, mas ele, e agora vem a palavra, anatematizou, ou praguejou, na tua tradução. Significa que ele disse assim: Jesus é maldito, anátema, reprovado, anátema, praguejou. Ele deu um anátema a Jesus. Você imagina o que significou isso? Mas ninguém registra isso, só Marcos. Porque na verdade quem está fazendo essa confissão é Pedro, porque ele sabe o que ele fez. E lembra onde ele fez? O registro de João vai nos dizer que uma fogueira estava acesa no pátio do sacerdote, do sumo sacerdote, onde o Senhor estava sendo arguído. Então Pedro nega o Senhor diante de uma das servas do sumo sacerdote, dizendo que não conhece esse homem. E como ele disse lá, registrado por Marcos, ele anatematiza, ele pragueja. Jesus é reprovado, é o que ele diz, diante daquela fogueira. João capítulo 18. Depois, quando o nosso Senhor termina aquele julgamento, quando o sumo sacerdote termina de arguir o Senhor, ainda Marcos registra que o Senhor estava saindo da casa do sumo sacerdote e ele olha para Pedro. Esse é o registro de Marcos. Ele não contacta Pedro. Pedro não vê mais o Senhor, não toca mais o Senhor, senão de longe, depois daquela arguição do Senhor lá na casa de Anás. Então, quando o Senhor olha para Pedro, segundo o registro, lá diz assim: e Pedro, saindo, chorou amargamente. Fim de si mesmo. Agora, aquele que era 10 está reduzido ao 0. E não havia um 0 maior do que esse. Apocalipse registrado por João, diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Então, quando o Senhor olha, desde aquele pátio, ele olha para Pedro, aqueles olhos como chama de fogo. Registrado então pelo Evangelho de Marcos, diz que o coração de Pedro foi perscrutado até o fim. Então o que Pedro poderia fazer? Nada, senão sair e chorar amargamente. Então, diante daquela primeira fogueira, ele negou o Senhor, ele anatematizou. Agora, irmão, João 18. Agora vamos lá para João 21, aqui no nosso pensamento. Sabe o que acontece em João 21? Pedro está desesperado. Ele não tem mais motivo nenhum para nada, para sua vida, para suas ocupações. Então sabe o que ele diz no início de João 21?
Ele diz aquela célebre frase: eu vou pescar. Que frase é essa, né? Porque o que ele sabia fazer? De onde que ele veio? Qual era a ocupação dele? Pescador. Então eu vou pescar. Acabou essa história de ser pescador de homens. Lembra que o Senhor falou para ele? Eu vos farei pescadores de homens. Na mente de Pedro, no coração dele, essa história tinha acabado. É claro, porque ele tinha dito: o Senhor é maldito. Eu não conheço esse homem. Então agora ele volta, no seu coração ele volta para aquilo que ele era. Eu vou pescar. E ele vai pescar mesmo. Só que nós sabemos o que acontece naquela pesca. Em João capítulo 21. 7 discípulos são citados ali, pescando. Aquele mar aquele lago, na verdade, né? Mar da Galileia, o lago de Genezaré, tão rico de peixes. Eles nada apanham. Até que num dado momento, alguém é visto lá na praia. E é reconhecido como sendo o Senhor. Então Pedro se cinge, não consegue esperar ali nem aquele barco chegar na beira da praia, e ele se atira na água. E ele vai encontrar o Senhor na frente do barco. Isso é o que ele era, né? Rápido. Então ele vai encontrar o Senhor. Irmãos, essa é a primeira vez em que Pedro vê o Senhor fazendo algo e não fala nada. Porque tudo que ele sabe fazer é cooperar, é fazer, é falar, não é? Mas quando ele desce ali na praia, ele não abre a boca. Não há nenhum registro de que Pedro fale nada em João capítulo 21. Mas sabe o que ele vê ali na praia? Uma fogueira. João, o Evangelho, usa essa palavra fogueira só 2 vezes. Há diversos pares de palavras em João que precisam ser estudados juntos, porque são muito ricos. Só aparecem 2 vezes. Então, quando você olha uma menção e a outra menção e coloca juntas, você sempre vai ter um quadro muito lindo. Como, por exemplo, com a palavra seio. O Senhor é aquele que está no seio do Pai, João 1. E depois em João 13, João repousando no seio do Filho, no seio do Senhor Jesus. O Filho no seio do Pai, João 1. E João, o apóstolo, no seio do Filho. O que essas duas palavras falam? O Filho em união com o Pai, eterna, e João, o discípulo, como nosso representante, em união com o Pai no Filho. Porque o tema do Evangelho de João é união, né? Então essa palavra fogo ou fogareiro é usada somente 2 vezes em João também. Uma vez quando Pedro nega o Senhor naquele pátio, e a outra vez quando ele encontra o Senhor na praia. Então você vê agora por que ele não fala nada. Porque ele vê aquela fogueira. E sabe o que acontece na memória dele? A memória dele volta para aquela primeira fogueira. A fogueira onde ele disse: o Senhor é reprovado, o Senhor é maldito, eu não conheço esse homem. Então diz o registro que ele viu em cima daquela fogueira peixe. E havia pão. Então o Senhor serve para eles aquela refeição da manhã. E depois ele vai tratar com Pedro. E o que ele diz para Pedro 3 vezes? Pedro, tu me amas? Né? Porque agora de novo, aqueles olhos como chama de fogo vão perscrutar o coração de Pedro. Só que agora nós sabemos o que acontece ali. O Senhor não usa mais aquela palavra de amor sacrificial, né? Ágape. Ele usa uma palavra, ou o Senhor pergunta com essa palavra, mas Pedro responde com uma palavra inferior. Pedro responde com o filéu, né? Como que dizendo: Senhor, eu apenas gosto de ti. Eu tenho afeição por ti. Isso é uma verdade em mim. Tenho afeição por ti, gosto de ti, mas reconheço que não tenho um amor de entrega até o fim por ti. Agora ele reconhece. Então o Senhor pergunta: Pedro, você tem ágape por mim? E agora Pedro responde assim: Senhor, eu tenho filéu por ti. Você vê? Agora Pedro foi reduzido do 10 ao 0. Ele não confia no seu amor. Ele não confia no que ele é. Ele confia agora e confiava no amor do próprio Senhor. Então o Senhor faz a pergunta a segunda vez, usando de novo a palavra ágape. E Pedro responde de novo com a palavra mais baixa, filéu. E depois o que o Senhor faz, a última vez, o Senhor condescende com Pedro e usa aquela palavra do nível mais baixo. Pedro, você tem filéu por mim? Na última vez apenas. E Pedro responde de novo com a palavra filéu. E nós sabemos, quando estudamos a história, qual foi o resultado de tudo isso, né? Aquele mesmo capítulo de João 21, o Senhor disse para Pedro: quando você era moço, você cingia você mesmo, você ia para onde queria. Mas quando você for velho,
outro te cingirá e te levará para onde não queres. Nós sabemos a que ponto o Senhor discipulou Pedro. Quando chegou no momento do seu martírio, aquele que tinha dito que Jesus era reprovado, mas foi trabalhado de tal forma pelo amor do Senhor, conheceu a Cristo na sua nulidade, conheceu a Cristo de tal forma no seu nada, no seu vazio. Cristo foi formado de tal forma em Pedro, que no seu martírio, enfrentando então de frente o seu martírio, ele disse: não sou digno de morrer como meu Senhor. Né? Uma tradição nos conta. Então, a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Esse foi o mesmo que negou o Senhor. Porque agora Cristo estava formado em Pedro. Agora Pedro poderia se tornar participante dos sofrimentos de Cristo. Então, irmão, o discipulado de Pedro é um discipulado padrão. Nossas vidas precisam passar pelo mesmo processo para que de Deus nós sejamos cooperadores na sua lavoura e no seu edifício. Do contrário, nada que haja em nós é material para compor a edificação da noiva gloriosa do Senhor, a sua igreja. Não há nada em nós. Irmãos, mas essa lição é fácil de ser dita, mas é difícil de ser aprendida. Porque ela tem que ser aprendida no caminho da experiência, no caminho da cruz, no operar da cruz em nós. Ela não é aprendida por se ler em livros. Nós podemos ler sobre a cruz, cantar sobre a cruz, louvar a cruz, mas não conhecer o caminho da cruz, andar no caminho da cruz. Importa que ele cresça e eu diminua. Então, a única forma de sermos cooperadores é sermos operados, para que então a formação de Cristo em nós possa resultar nesse edificar da sua igreja, por Ele mesmo, através de nós. Então, irmãos, vamos mais uma vez juntos colocar nosso tempo diante do Senhor e estudarmos um pouco do que as Escrituras têm para dizer sobre esse novo homem. Esse é meu encargo para esses dias juntos. Qual a relação desse novo homem, em primeiro lugar, com o propósito eterno de Deus? Qual a relação desse novo homem? Quais as implicações dele na nossa visão, na nossa vida, na nossa vocação e no nosso serviço ou ministério? Qual é o lugar, quais as implicações desse novo homem? O que a Bíblia tem a nos dizer a respeito disso? E é claro, nós teremos que estar em estreita dependência do Senhor, porque isso não é um assunto que pode ser tocado intelectualmente. Nós podemos sair daqui de alguma maneira entendendo, mas não conhecendo. E a finalidade do Senhor é que conheçamos e não que entendamos com a mente. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude, para que tenhamos um final de semana de céu aberto e que realmente espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre nós. Para que não apenas entendamos, mas conheçamos o que o Senhor tem a nos dizer a respeito desse assunto do novo homem. Vamos então orar mais uma vez e colocar esse tempo diante do Senhor. Senhor, nós dobramos nossas frontes diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é o cabeça da Tua igreja, reconhecendo que toda a suficiência vem de Ti. O Senhor é quem nos habilita para sermos ministros de uma nova aliança. Senhor, por isso, nós olhamos para Ti e nós esperamos tudo de Ti. Obrigado porque podemos gastar esse tempo assentados aos Teus pés, com a Tua palavra aberta. Senhor, invocamos Teu Espírito para que nos dê sabedoria e conhecimento espiritual. Tira as escamas de nossos olhos e ajuda-nos a tocar a Tua palavra viva e eficaz. Queremos ser por ela podados, encorajados. Queremos que ela realmente derrube em nós tudo o que precisa ser derrubado e edifique em nós tudo o que precisa ser edificado. Abre os céus a nós, Senhor. Nós te pedimos, para o louvor da glória da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então a umas passagens das Escrituras
para focarmos esse assunto, então, do novo homem. Romanos capítulo 5, primeiro texto. Vamos ler a partir do versículo 12 e mais alguns versos. Romanos capítulo 12. Capítulo 5, perdão, versículo 12. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem, guarde esse termo, um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa, de novo a expressão, de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, e note então mais uma vez, de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. De novo a ênfase sobre esse um. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, de novo a ênfase nesse um, por meio de um só, mais uma vez, a ênfase no um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio, mais uma vez, de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, mais uma vez a ênfase, um só homem, muitos se tornaram pecadores. Claro que esse homem aqui é Adão, né? O primeiro Adão. Assim também por meio da obediência de um só. E esse aqui é um outro homem, um só homem, o Senhor Jesus. Muitos se tornarão justos. Irmãos, 9 vezes nessa pequena passagem é enfatizada essa questão de um só e um só homem. E quando nós fazemos o contraste nessas duas passagens, fica muito claro que 2 homens são descritos aí. 2 homens únicos. Por isso um só é usado várias vezes. Creio que é por aqui que precisamos começar para ver algo a respeito desse novo homem, no que toca o propósito eterno de Deus e a nossa visão, nossa vida, nossa vocação e o nosso serviço na casa de Deus. Um só. Diante de Deus só há 2 homens, com H maiúsculo. Um foi criado de forma inocente, tendo a capacidade de responder ou não aos propósitos eternos de Deus, Adão. O outro foi gerado, não criado, gerado na eternidade, o Filho eterno de Deus, entrou no tempo assumindo natureza humana, não pessoa humana, assumindo uma natureza humana impessoal e dando personalidade a ela. O Verbo se fez carne, assumiu natureza humana e habitou entre nós. 2 homens únicos. 2 homens que nós podemos dizer que são cabeças de uma federação, federais. Por isso são únicos, como nós vemos em Romanos 5. Os outros muitos são citados aqui só na sequência, porque são derivados deles. Você percebeu quando leu? Por exemplo, olha o versículo 12. Por um só homem entrou o pecado, Adão. Esse primeiro cabeça federal, esse primeiro cabeça universal, esse cabeça de uma ordem, esse cabeça de uma raça, esse cabeça de um sistema. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Veja, assim também a morte passou a todos os homens. E não há nenhuma necessidade de mencionar nenhum nome aqui, mais. Porque são simplesmente todos os homens. Porque ele é o cabeça dessa raça.
Todos nós somos derivados desse tronco. Não há possibilidades com relação a isso. Só há uma possibilidade, é nascer desse tronco, não é? Por um nascimento natural. Ele é o cabeça federal dessa raça. Então, esses outros que são mencionados aqui, não há necessidade de se mencionar nenhum nome, né? Olha o versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, de novo, Adão, esse cabeça é focado aqui, muitos se tornaram pecadores. Irmão, deixa eu procurar ajudar os irmãos com relação a uma questão aqui. Olha o que diz o final do verso 12. Olha o cuidado que nós temos que ter com a palavra de Deus para não fazermos uma má interpretação. Olha o final do verso 12. Assim também, então a morte entrou no mundo pelo pecado de um homem, e pelo pecado a morte. Verso 12. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha o cuidado que você precisa ter. O que nós tendemos a entender quando lemos esse versículo? Nós temos a tendência de entender assim: a morte passou a nós porque nós pecamos. Então nós viemos a participar da morte por causa do nosso pecado, porque nós pecamos, nós pessoalmente, nós individualmente. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Se você ler o verso 19 em conexão com esse verso 12, você vai ver onde e quando que nós pecamos. Não foi na nossa história pessoal, em primeiro lugar. Não foi na nossa história individual, em primeiro lugar. Onde que nós pecamos? Em Adão. Por que nós sabemos disso? Olha o verso 19. Porque como pela desobediência de um só, quem que é esse um só homem que desobedeceu? Adão. Qual o resultado? Muitos se tornaram. Então agora está claro o verso 12. Agora está claro que a morte passou a nós, não porque nós individualmente pecamos. Então, se você quiser colocar uma paráfrase ali no verso 12, você poderia colocar assim: a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Você pode acrescentar lá um em Adão, não é? Porque nenhum de nós pecou, individualmente falando, no ventre materno. E nem quando nós nascemos, né? Para fora dele. Nós já nascemos mortos e pecadores, não é? Versículo 19. A morte passou a todos os homens, verso 12, porque todos pecaram. Quando? Onde? Em Adão. Por quê? Porque o verso 19 diz: porque pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Então se tornaram pecadores não porque pecaram individualmente, mas porque são filhos, resultado, fruto de um cabeça de uma raça. Não está tão claro aí? Então qual que é a ênfase de Romanos 5? É que há dois homens. Um se chama Adão, um se chama Cristo. O que aconteceu com esse primeiro homem? Ele pecou. E pelo pecado entrou a morte. O que aconteceu? Qual o resultado disso? E agora nós vamos ter um outro nome aqui importante, irmão, para te ajudar a estudar as Escrituras com cuidado. Um nome muito importante: velho homem. Você vai ver esse nome em Romanos 6, não é? Você conhece bem esse texto. Você vai ver esse nome em Efésios 4, vos despistes do velho homem. Você vai ver esse nome em Colossenses 3, a mesma coisa, Paulo cita lá. Vos despistes do velho homem, vos revestistes do novo homem. Então o que é velho homem? É aquele homem, cabeça federal da raça, diante do qual, ou para o qual, os propósitos eternos de Deus estavam ligados. Ele deveria responder aos propósitos eternos de Deus. É claro que no conselho eterno de Deus, Deus sabia que esse homem iria falhar, mas esse homem não foi criado para falhar. Ele falhou pela sua própria opção, não é? Ele poderia responder a Deus, ou ele poderia não responder a Deus, não é? Ele não respondeu. E não respondendo, esse primeiro homem, ele se tornou cabeça do velho homem. Você compreende o que a Bíblia chama de velho homem? Você compreende que a nossa ênfase é tão individualista, de modo geral, em todas as verdades, que nós olhamos o velho homem, em primeiro lugar, aplicado a nós. Não é que não tenha essa aplicação. Tem. Romanos 6 diz assim: foi crucificado com Cristo, o quê? O nosso, olha esse pronome lá, nosso velho homem. Ou seja, o velho homem é um problema para nós. Por isso ele é chamado de nosso, não é? E esse nosso aí é um nosso bem problemático, né? O nosso velho homem. Mas cuidado para você não restringir
esse nosso velho homem apenas ao seu velho homem. Porque o que a Bíblia chama de velho homem é muito mais do que o nosso velho homem. O que a Bíblia chama de velho homem é toda uma ordem, é todo um sistema que não pode ser aceito por Deus, que não pode ser aprovado por Deus, porque ele não responde mais aos pensamentos de Deus, às intenções do coração de Deus. Compreende isso, irmão? Por isso que Efésios e Colossenses são tão extremos ao tratar desse assunto do velho homem. É por isso que Efésios 4 e Colossenses 3 fala sobre despir. Ele fala que esse velho homem, ele se corrompe segundo as concupiscências. O que é uma concupiscência? Concupiscência é um desejo incontrolável, que está além de domínio, além de controle. Esse velho homem, ele se corrompe segundo as concupiscências do... Lembra qual é a palavra lá? Engano. Vê? Então, quando Adão caiu em transgressão, nele nós temos um sistema, uma ordem, que a Bíblia chama de velho homem. E a essa ordem não apenas nós pertencemos, mas todo um sistema de coisas pertence. Essa velha ordem atingiu não apenas nós, mas essa velha ordem atingiu toda a criação. Você compreende a diferença entre você olhar apenas o seu velho homem e você olhar o velho homem? Compreende a diferença? O que significa? Deixa eu colocar um parênteses rápido para você compreender uma coisa. Por que Romanos 8, Paulo fala assim? Toda a criação. Lá não diz apenas o homem. Toda a criação. A um só tempo, geme. E suporta angústias até agora. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esse termo, liberdade da glória dos filhos de Deus, toca o que o novo homem é no seu aspecto corporativo. Depois, não sei se nesse tempo vamos ter condição disso, acho que não acumularmos muita coisa ao mesmo tempo, mas numa outra sessão nós vamos colocar um pouco dessa diferença entre o novo homem pessoal, que é o Senhor Jesus, e o novo homem corporativo, que é a sua igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Novo homem pessoal, Jesus Cristo. Novo homem corporativo, Cristo e a igreja, em união com a igreja. Então vamos compartilhar um pouco disso um pouco mais para frente. Mas você vê então o que significa velho homem. Da mesma maneira que nós falamos assim, Jesus Cristo morreu para o perdão dos meus pecados, não é? Tudo é nosso, tudo é para nós, não é? Não é que ele não tenha morrido por perdão dos nossos pecados, mas muito antes de morrer por perdão dos nossos pecados, ele morreu para que o propósito eterno de Deus pudesse ser cumprido. Quando você estuda o livro de Levítico, a primeira oferta não é a oferta pelo pecado, ela é a quarta citada lá, né? E nem é a oferta pelas transgressões, que é a quinta citada lá. Quando você estuda a ordem das ofertas que condiz com a mente de Deus, os interesses de Deus, qual é a primeira oferta escrita em Levítico? Holocausto. Não é? Porque o holocausto fala de quê? Entrega total, absoluta. Para quem? Para Deus. Tudo era queimado no holocausto. E quem que respirava o aroma suave? O próprio Deus. Porque tudo não é para nós, tudo é para Deus. O Senhor Jesus, muito mais do que ser o centro de nossas vidas, de nossos corações, Ele é o centro do universo e dos propósitos eternos de Deus. Então esse velho homem, irmãos, não toca apenas a nossa experiência dele, mas toca uma ordem de coisas que não pode mais responder aos propósitos eternos de Deus, aos pensamentos de Deus. E não pode ser aceito por Deus, porque se tornou um velho homem. Quão importante é compreender isso? Isso não apenas então não nos toca, mas toca toda uma ordem de coisas. Aí o que nós vemos então em Romanos capítulo 5? Em Efésios 4, em Colossenses 3 e outras passagens. Nós vemos que o Senhor Jesus, quando Ele se encarnou, Deus traz à luz um homem com H maiúsculo, no qual agora os seus propósitos eternos seriam cumpridos. Se aquele primeiro homem pecou e pelo pecado entrou a morte, esse segundo homem, como ele é descrito em 1 Coríntios 15, não segundo Adão, ele é segundo homem,
Por quê? Segundo homem, porque ele é cabeça de uma nova ordem, de uma nova raça. Deus confia agora de novo a um homem, mas não apenas um homem, não é? Aquele que é Deus, o Filho, mas homem, encarnado. Deus confia a ele os propósitos eternos. Assim como foi confiado a Adão cultivar aquele jardim, guardar aquele jardim. Guardar do quê? Que perigo havia no jardim, para o jardim ser guardado? Nós sabemos que o inimigo de Deus, Satanás, né, Lúcifer, já havia se rebelado contra os propósitos de Deus. Né? Ele se infiltrou naquele jardim, naquele ser da serpente. Então é contra ele que o jardim deveria ser guardado. Não é? Coisa que Adão não foi capaz de fazer. Embora o Senhor tenha ordenado a ele que fizesse. Cultivasse e guardasse. Gênesis capítulo 2. Não é? Então houve aquela infiltração e por causa do pecado de Adão reinou a morte. Toda aquela ordem se tornou uma velha ordem. Não responde a Deus. Não pode ser aceita por Deus. Não pode ser aprovada por Deus. É velha. Uma velha ordem. Velho homem. Então agora um segundo homem. Você já reparou que o 1 Coríntios 15, esses dois termos são usados? Você tem que usar com cuidado como eles são usados nas Escrituras. 1 Coríntios 15, se você quiser meditar depois, 45 a 49. Você leia aquele contexto e você vai ver como ele é explícito. Lá diz assim que o primeiro homem, quem foi o primeiro homem? Adão. 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E depois diz, o segundo homem, veja, primeiro homem, segundo homem. O segundo homem, porém, é espírito que dá vida. E depois o texto continua e vai dizer assim, que primeiro o Senhor estabeleceu o natural e depois o espiritual. Aí ele vai falar de novo do primeiro homem e depois vai dizer assim, o último Adão é espírito vivificante. O Senhor Jesus não é chamado de segundo Adão, né? Mas sim de último Adão. Ele recebe dois títulos tremendos aí. Primeiro ele é o segundo homem, né? E depois ele é, nele mesmo, o que mais? O último Adão. Porque, irmão, ele toma nele mesmo tudo, não apenas nós, nossos pecados. De novo, a tendência é tão grande de colocar o foco em nós, né? Eu, meu pecado, minha necessidade. Eu estava condenado ao inferno, agora fui destinado ao céu, e eu, não é? Mas o que a palavra de Deus diz é que o Senhor Jesus toma tudo o que pertence à velha ordem, nele mesmo, na cruz do Calvário, e ali tudo o que pertence à velha ordem é julgado. Lembra quando o Senhor Jesus fala em João 12? Chegou o momento de ser julgado este mundo. É assim que a velha ordem é chamada pelo Senhor em João 12. Se não me engano é o verso 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Cosmos, século. O Senhor está dizendo que toda essa velha ordem, da qual Adão é o cabeça caído, ela seria julgada na cruz do Calvário. Você vê que isso toca muito mais do que nós, irmão. Nosso pecado, nossa necessidade, nosso perdão. Isso toca a ordem, o propósito eterno de Deus. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E o seu príncipe será expulso. Por isso o Senhor Jesus em João 3 diz que do modo como Moisés levantou uma serpente no deserto, serpente, né? Figura do pecado. Assim o Filho do Homem seria levantado. Porque o Senhor usou aquela serpente de bronze, abrasadora, que foi levantada por Moisés no deserto, como um tipo dele mesmo. Para falar que ele morreria pelos nossos pecados, de novo nós estamos sendo muito centrados em nós mesmos. Mas para dizer que tudo o que era daquela velha ordem, do qual agora Adão nele mesmo como pessoa, não era estritamente falando o cabeça, mas havia alguém que encabeçou Adão. Como que a Bíblia chama esse alguém? O príncipe do mundo, o diabo. Não é? Adão era agora um cabeça encabeçado pelo príncipe do mundo. Então o Senhor falou, chegou o momento de ser julgado este mundo e o seu príncipe será expulso. E o que acontece na cruz do Calvário? Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, o que está acontecendo ali? Muito mais do que perdão de nossos pecados. O Senhor está dizendo que toda esta ordem, desamparo, que palavra é essa, né? Abandono.
Toda essa ordem que abandonou a Deus, que perdeu o sentido diante do propósito de Deus, o Senhor Jesus agora estava julgando toda essa velha ordem na cruz do Calvário. Por isso, quando você olha os âmbitos de tratamento da cruz no Novo Testamento, você fica muito impressionado. Você vai ver que a cruz lidou com o pecado no singular, pecado, tudo aquilo que é contrário ao propósito eterno de Deus. Não é apenas atos pecaminosos, plural, mas pecador no singular, que fala de algo que é antagônico aos propósitos de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Onde que Deus o fez pecado por nós? No seu ministério público? No seu ministério terreno? Claro que não. Só tem um momento em que ele foi feito pecado por nós. É quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz do Calvário. Então você vai ver que na cruz o Senhor julgou o pecado. Você vai ver em Gálatas que os que são de Cristo crucificaram a carne. A carne foi tratada na cruz do Calvário. O que é a carne? Velho homem. Carne é só um outro nome para velho homem. Significa exatamente a mesma coisa. A carne é o velho homem. É a natureza humana antagônica aos propósitos de Deus, ao que Deus é. Então a carne foi julgada na cruz do Calvário. O que mais que foi julgado lá? O mundo. Também em Gálatas 6, Paulo diz assim: eu me glorio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. E que mais? O outro elemento aqui, na sequência do versículo, ele diz: e eu para o mundo. Dois lados ali, em Gálatas 6,14. O mundo crucificado e eu crucificado. O mundo para mim, eu para o mundo. Então o Senhor tratou com pecado, carne, mundo, ego e falta um: o diabo. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Diz que o Senhor despojou principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles onde? No seu ministério público? Não, na cruz. Colossenses 2,14 e o 15, observe na sua Bíblia que os dois versos terminam com a palavra cruz. Tanto o 14 quanto o 15, não é? Triunfando deles na cruz. Os expôs publicamente, expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, não é? Então, o que significa despojar? Significa tirar aquelas insígnias de autoridade, né? Então, todos esses 5 inimigos que compõem essa ordem. Pecado compõe essa ordem do qual Adão é cabeça. A carne compõe essa ordem. O mundo compõe essa ordem. O diabo é aquele que encabeça Adão, porque ele se tornou um escravo nessa ordem. O ego, o nosso ego, ele compõe essa ordem, ele veio a compor essa ordem, não é? De que maneira o pecado introduziu o nosso ego como sendo um problema para Deus, né? O ego, no sentido mais intrínseco, foi criado por Deus. Ego é o que nós somos. Ego é eu, é o que nós somos. Deus quer destruir o nosso ego? O propósito de Deus é destruir o nosso ego? Não. Mas é conformar-nos, é formar Cristo em nós, de tal forma que Ele seja a base, a razão, o fundamento do que nós somos, da nossa personalidade, ou do nosso ego, não é? E isso é feito pelo trabalho da cruz. Então, o nosso ego veio a compor esse sistema, por quê? Porque o pecado entrou. Então, nós nos tornamos egocêntricos, né? Nós vemos tudo em função de nós mesmos. Então, nós não operamos mais com o nosso ego em resposta aos propósitos de Deus. Nosso ego não responde ao propósito de Deus. E o ego do Senhor Jesus? O ego do Senhor Jesus respondia aos propósitos de Deus. Sabe quantas vezes no Evangelho de João Jesus usa a palavra ego, eu? 120 vezes. Eu. Sabe quantas vezes o Evangelho de João usa a palavra Pai? O Senhor Jesus falando do Pai? Pai. 120 vezes. Você acha que é ocasional? Sabe o que você vê no meio do Evangelho de João? Eu e o Pai somos um. 120 vezes ele diz eu, 120 vezes ele diz Pai. Por que ele diz assim para Tomé? Quem me vê a mim, meu eu, meu ego, vê o Pai. Não é?
Porque o Senhor Jesus realmente, como homem, viveu uma relação de si mesmo, seu eu, seu ego, seu ser, sua personalidade, em união com o Pai. Esse, em primeiro lugar, é o novo homem de Deus, Cristo Jesus. Então ele é o segundo homem. Percebeu, irmão, que diferença entre ele e Adão? Ele é o segundo homem que respondeu aos propósitos de Deus e respondeu como homem. Ele não é o segundo super-homem. Nós não podemos ver assim. Adão não era o primeiro super-homem. Adão era o primeiro homem. E o Senhor Jesus não é o segundo super-homem. Ele é o segundo homem. Por isso o livro de Hebreus é tão lindo. Quando vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. A tentação do Senhor não foi uma fraude. Ele teve tentação real. Ele foi provado como um homem real. Ele teve sono real, dor real, sede real, cansaço real, né? Tentado, tentação real, em todas as coisas a nossa semelhança. Ele tinha uma vontade real que era dele, que ele poderia de alguma maneira fazê-la, mas o que ele fez com a vontade dele? Uma vontade que era perfeita, ele não tinha pecado. E sabe o que ele fez com a vontade perfeita dele? Ele submeteu a vontade perfeita dele à vontade perfeita do Pai. Ele fala assim: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Quando ele ora no Getsêmani, ele diz assim: se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então ele tinha uma vontade, porque ele é homem, não é? Espírito humano, alma humana, corpo humano. Nessa alma humana tem vontade humana. Uma vontade santa, uma vontade perfeita, mas que ainda assim era a vontade dele, como homem. Vontade de Jesus, homem. O que ele faz com essa vontade, mesmo sendo santo e perfeito? Ele submete à vontade do Pai, não é? Eu estou aqui não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, não é? Esse é o novo homem. Irmão, você acha que quando esse novo homem, em primeiro lugar, ele entra naquele rio Jordão para ser batizado, você acha que pode acontecer uma outra coisa senão o céu se abrir? Os céus não puderam se conter quando aquele homem entra no Jordão. Aquele testemunho do Pai tinha que ser dado. Um testemunho que nunca foi ouvido, não é? Esse testemunho não estava no Éden. E muito menos poderia estar em qualquer outra coisa depois do Éden. Os céus não se abriram para Moisés com esse testemunho. Os céus não se abriram para Davi para dar esse testemunho. Mas os céus se abriram para ele naquele Jordão. Este é o meu filho amado. E nele eu tenho todo o meu prazer. Então esse é o novo homem pessoal. O apóstolo João é quem mais coloca ênfase sobre esse novo homem pessoal. Nós não podemos tratar esse assunto do novo homem começando pela igreja. Ver o novo homem, ligar o novo homem à igreja é limitado, porque não começa por aí. O novo homem ele tem um aspecto pessoal, é o Senhor Jesus, e tem um aspecto corporativo. O Senhor Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Então João é quem mais enfatiza esse novo homem pessoal. Sabe o quanto João fala sobre ele? João diz assim que esse novo homem era o Verbo que estava com Deus, que era Deus. Isso é o que concerne a ele como filho de Deus. Mas então no verso 14 do Evangelho de João, João 1,14, ele diz: e esse que é Deus, filho de Deus, gerado de Deus, eternamente com Deus, que tem a glória de Deus, que é um com Deus, ele se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aí João vai falar a respeito dele. Ele é um novo homem. O velho homem é Adão. Adão pecou. Por causa de Adão entrou o pecado no mundo, Romanos 5. Mas agora João vai se deter na contemplação desse outro homem, desse segundo homem, que também é o último Adão. E ele vai dizer assim: olhamos para ele e vimos a sua glória. Aí ele vai usar aquela expressão, glória, como do unigênito do Pai. Glória singular, né? Única, que só ele tem, incomparável, cheio de graça e de verdade. E João vai continuar a descrever qual era a glória desse novo homem. João capítulo 1, verso 18. Ele vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ele usa de novo essa palavra, único gerado, singular, Deus unigênito,
Agora João vai descrever assim, que está. Ele não põe o verbo no passado. Ele não diz ele estava lá, como se fosse uma posição geográfica, né? Ele estava lá com o Pai. Estava, não. Ele diz está no presente. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Da mesma maneira no capítulo 3. Agora o próprio Senhor Jesus falando. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Aí ele diz assim, o Filho do homem, não o Filho de Deus, mas o Filho do homem. Agora ele também não diz que estava no céu, mas ele diz o Filho do homem que está no céu. Então o Senhor Jesus, ao mesmo tempo que andava na terra, ele estava no seio do Pai, no céu, em união com o Pai. Esse é o novo homem. E esse novo homem caminha 3 anos sobre a terra. O novo homem de Deus, o segundo homem. E ele sobe naquele monte da transfiguração, onde nós estávamos lá no início, Mateus 17, Lucas 9. O que acontece no monte da transfiguração? Quanto à pessoa dele, quanto à glória dele, ele poderia dar só um pulinho, só um salto e ir para a glória. Por quê? Porque a voz deu testemunho dele. Este é o meu eleito, este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. De certa maneira, um pouco diferente da primeira vez que o céu se abriu, né? A primeira vez, no Jordão, é testificado sobre o contentamento que o Pai tinha nele. Esse é o meu filho amado, e nele, né, o novo homem, o segundo homem, nele eu tenho todo o meu prazer. Agora, quando o céu se abre de novo, em Lucas 9, algo é acrescentado naquela voz. Este é o meu filho amado, o meu eleito. Agora o Senhor está aprovado não apenas no que ele é, mas no que ele faz, como ministro de Deus, como aquele que revela Deus. O meu eleito, a ele ouvi. Ele é o mensageiro com M maiúsculo de Deus, né? A ele ouvi. Então, segunda vez o céu se abre. Então, irmãos, esse segundo homem, o novo homem, dali ele podia ocupar o seu lugar na glória. Ele não teve natureza humana eterna. A natureza humana dele começou no ventre de Maria. Quanto à questão dele mesmo, ele poderia glorificar essa natureza humana. O que aconteceu no Monte Hermon? Ele foi transfigurado diante dos discípulos. A sua humanidade foi revelada perfeita. Ele já tinha ido para o deserto para ser provado pelo próprio diabo, não é? Foi oferecido a ele todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Adão foi tentado? Segundo o homem também foi tentado. Em que aspectos Adão foi tentado? Na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida, não é? Tomando aquele fruto para lhe dar entendimento, soberba. De que maneira o Senhor Jesus foi tentado? Na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Da mesma maneira que Adão. Só que o segundo homem vence a tentação. O segundo homem é aprovado por Deus. Então o segundo homem sai do deserto, esse novo homem, caminha 3 anos, sobe ao monte e dali aquela natureza humana, quanto a ela mesma, quanto aos méritos dela, quanto ao que ela é, ela poderia ser glorificada. Começou no ventre de Maria e terminaria no trono, sem cruz. Quanto aos méritos dela, percebe isso? Por que precisava de cruz? A cruz ia trazer mais mérito para o Senhor? A cruz ia tornar o Senhor perfeito? Está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Quanto aos méritos dele, o caminho dele era do Hermon para o trono, porque ele foi transfigurado diante dos discípulos. O filho do homem aprovado por Deus. Mas então o que ele faz? Pedro queria até mesmo ficar lá, não é? Mas o Senhor Jesus, depois de 3 anos, ele desce aquele monte. Ele não sobe do monte para a glória, ele desce aquele monte. E o Monte Hermon fala do que ele é, como aprovado por Deus, o novo homem, pessoal, individual. Mas depois de 6 meses ele sobe de novo a um outro monte, que agora não é o Hermon, para ser transfigurado. Depois de 6 meses ele sobe ao monte Calvário. Com vistas a quê? A que Deus obtivesse o novo homem corporativo. O significado da cruz é para que o Senhor, para que Deus obtenha o novo homem corporativo. Será que o Senhor falou sobre isso? Claro. Em João 12 ele diz assim, se o grão de trigo, quem é o grão de trigo? Ele, o novo homem pessoal.
O Filho amado no qual o Pai tem todo prazer. Ele é o grão de trigo, único. Ele agradou a Deus, ele respondeu a Deus. Ele podia ter glorificado aquela natureza humana a partir do Monte Hermon, quando foi transfigurado, e ir direto para o trono, numa linha direta para o trono, né? Ele é o grão de trigo, que caiu em terra, encarnação, né? Então, quando ele sobe lá no Hermon, ele revela a glória desse grão. Mas só que ele continuou nesse verso dizendo assim: se ele não morrer, se ele for do Hermon para a glória, fica ele só, não é? Mas se ele morrer, então do Hermon para o Gólgota, do Hermon para o Calvário, se ele morrer, ele produz muito fruto. Então o grão de trigo, o novo homem pessoal. Muito fruto, o novo homem corporativo. Percebe, irmão? Foi por isso que Paulo diz em Efésios 3, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, o novo homem pessoal, e a igreja, o novo homem corporativo. Então você vê que Romanos 5, como lemos aí, e que o Evangelho de João gastam tempo em nos mostrar com clareza que o novo homem pessoal é o Senhor Jesus. É claro que é, né? Que dúvida nós poderíamos ter? O novo homem é Ele, no qual os propósitos de Deus foram cumpridos, aprovado por Deus. Agora também nós temos alguma dúvida em ver que a igreja é o novo homem da nova criação, como sendo o corpo de Cristo? Também não temos. Efésios 2 é tão claro. Vamos ver se na próxima sessão nós estudamos um pouco de Efésios capítulo 2, para vermos que a igreja é chamada de novo homem corporativo, em Efésios 2. Então, irmãos, é por isso, eu acho que podíamos parar por aqui, por enquanto. É por isso que quando o apóstolo Paulo vai falar sobre esse mistério, em Colossenses 2 ele fala assim: que vocês tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Colossenses 2, versículo 2. Lembra? Colossenses 2, 2. Quem é o mistério de Deus? Cristo, o novo homem pessoal, né? Mas em Efésios ele fala assim, capítulo 5, quando está tratando o assunto do casamento: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Olha a terminologia. Em Colossenses, para compreenderem o mistério de Deus, que é Cristo. E em Efésios, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E no capítulo 3 ele diz assim: quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 3 e 4. Então o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Cristo, a igreja. E quando nós reunimos os dois, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O novo homem pessoal, onde Deus, com quem Deus ligou todo o seu pensamento, sua vontade e seu propósito. E a igreja como sendo seu corpo, numa união real, viva, orgânica, espiritual com Ele, seu próprio corpo nessa terra. A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então o mistério de Cristo, a igreja. Grande esse mistério, Cristo e a igreja. Irmão, quando o Senhor Jesus é expressado naquelas palavras de Hebreus 10, uma citação do Salmo 40, que diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo. Veja, o Filho eterno de Deus se encarnando como o novo homem, o segundo homem. Antes um corpo me preparaste. O que ele ia fazer com esse corpo? Eis aqui estou. No rolo do livro, se referindo às Escrituras, né, do Velho Testamento, está escrito a meu respeito: eis aqui estou, ó Deus, para fazer o quê? A tua vontade. Quando você vai estudar aí essa vontade, você vai ver, por exemplo, Paulo dizendo sobre esse mistério da sua vontade, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que vontade é essa? A vontade de Deus é que ele obtivesse um novo homem. Como ele iria obter esse novo homem? Em primeiro lugar, o Verbo, que é o Filho eterno, se faria carne, homem, porque o que ele quer é um novo homem, não é?
Então esse verbo se faria carne e assumiria natureza humana. E por causa da vida aprovada e desse verbo encarnado ter sido semeado na morte, julgado nele mesmo tudo que pertencia à velha ordem, então Deus nele poderia obter uma nova ordem, um novo homem de uma nova criação. Se alguém está em Cristo, não em Adão, o primeiro homem, mas em Cristo, o segundo homem, é uma nova criatura. Lembra que o sentido exato lá é criação. Fala mais do que novo nascimento. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Sabe por quê? Porque em Cristo Deus fez uma nova criação. Então, se alguém está nele, participa de uma nova criação. Não apenas foi feito nova criatura, mas são novas todas as coisas, porque é uma nova criação. Compreende a diferença? E de novo nós somos individualistas, né? E achamos que aquele versículo está falando de novo nascimento. Ele não está falando de novo nascimento. Ele está falando de todas as coisas novas, inclusive novo nascimento. Mas é novo nascimento, nova vida, novos relacionamentos, novos padrões, novas prioridades, nova sociedade de Deus. Né? Esse é o tema de Efésios. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas, o velho homem, o velho Adão, as coisas velhas já passaram. Eis que nele tudo, veja, tudo, não apenas você e eu, mas tudo se fez novo. Compreende, irmão? Então, se nós não começamos a ver esse novo homem através de Romanos capítulo 5, nós vamos ter muita dificuldade. Nós vamos ligar isso talvez apenas à igreja e vamos limitar, né, a compreensão desse eterno propósito de Deus, o significado desse novo homem dentro do eterno propósito de Deus. Agora, para concluir, essas coisas são apenas teóricas? Essas coisas são acadêmicas? Penso que nós teremos tempo de examinar juntos alguma coisa sobre as dores de parto espirituais relacionadas a esse novo homem. Esse novo homem não nasce por ensino. Esse novo homem não é gerado por nenhuma estratégia. Esse novo homem é gerado por dores de parto. E a não ser que nós saibamos o que significa participar do sofrimento de Cristo, Filipenses 3, Colossenses capítulo 1, preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, na prática, esse mistério não poderá ser trazido à luz, porque são esses os cooperadores que Deus busca, aqueles que conhecem e que submeteram as suas vidas ao trabalho operador de Deus por meio da cruz. Então nós preenchemos o que resta das aflições de Cristo a favor da edificação da sua igreja, o novo homem corporativo. Então, irmãos, é claro que esse assunto não é acadêmico, não é teórico. Se nós não pudermos ver o eterno propósito de Deus ligado ao novo homem, nós não temos como cooperar com Deus. Sabe o que nós conseguiremos? Uma daquelas coisas que nós mencionamos no início. Nós queremos que Ele edifique a nossa igreja. Nós poderemos achar que nós vamos edificar a igreja dele, né? Nós podemos desejar nós mesmos edificar a nossa igreja, mas nós não iremos compreender a realidade do eu edificarei a minha igreja e do lugar tão sublime que nós temos como cooperadores dele, no que toca esse eterno propósito. Então a visão é tudo? Não, a visão não é tudo, mas a visão é a base de tudo. Mas visão espiritual e não conhecimento intelectual. Então o Senhor nos ajude a ver com mais clareza esse propósito de Deus ligado ao novo homem. Novo homem, Cristo Jesus, novo homem corporativo, a igreja. Para que nós possamos preencher o que resta das aflições de Cristo em favor desse novo homem corporativo. Porque o novo homem pessoal já cumpriu todas as suas aflições relacionadas à redenção na cruz do Calvário. Mas agora há aflições a serem cumpridas para a edificação do novo homem corporativo. Quando Paulo termina aquele capítulo de Colossenses, ele fala, é por isso que eu me afadigo. Lembra essas palavras dele? Colossenses 1. É por isso que eu me afadigo. E aos Coríntios ele fala assim, eu não desfiro golpes no ar. Lembra? Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Porque ele tinha essa clareza diante de Deus, por causa do seu entendimento sobre o novo homem. E qual era o lugar do novo homem nessa nova criação?
respondendo aos propósitos eternos de Deus. Irmãos, tudo que fizermos é menor. É o teu reino particular, né? Que você de alguma maneira pode estar buscando edificar. Nós temos só duas opções. Ou estamos, mesmo que contando aí com os recursos dele, para edificar o nosso reino. E não contando com os recursos dele, para edificar o reino dele. O novo homem da nova criação. Então que o Senhor nos ajude, oremos sobre isso, para que o Senhor nos ajude a ver com mais clareza, para que possamos ser cooperadores idôneos dele. Amém. Vamos orar. Senhor, nos ajuda com relação a esse assunto. Senhor, nós reconhecemos que Ele é tão mais alto do que nós. Nunca poderíamos tocar essas coisas baseado em nosso intelecto. Agradecemos a Ti porque nossos olhos espirituais foram abertos e têm sido abertos para vermos algo mais da glória desse novo homem, da nova criação. Senhor, ajuda-nos a que toda a nossa vida e viver sejam engajados nesse Teu propósito eterno de edificar para o Senhor esse novo homem corporativo. Também nos ajuda a ver com mais clareza e beleza o novo homem pessoal, o Senhor mesmo, Tua face, Tua glória, a glória de Deus na face de Cristo. Contemplando como por espelho, somos transformados. Senhor, nos ajuda nesses assuntos, abre nossos olhos. Nós queremos ser cooperadores Teus, com os recursos Teus, para a edificação do que é Teu. Nos ajuda nisso, Senhor, para louvor da glória da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.